Voltamos. Vamos ver se agora dá certo. Só aguardar nossa convidada chegar aqui na live. Nós estamos essa semana com a Feira de Profissões aqui na Consultoria Hábitos. É o segundo ano que a gente faz essa feira. A feira vai até amanhã, mas as lives da semana estão todas disponíveis aqui no Instagram. Tá bom? Para quem quiser acompanhar, quem não pôde ver ao vivo, recomendo. Vamos lá, Van. Vamos ver se vai. Apareceu a solicitação para você? Van, não tá chegando o convite aí, né? Você tentou mandar o convite para mim, para ver se eu consigo aceitar daqui? Isso, sim, só entrar aqui na live. Você já tá aqui aparecendo para mim. Eu tô mandando o convite, aí você precisa dar um OK. Deve estar pulando alguma janelinha ou aí no cantinho embaixo, perto dos comentários. Deve ter um pontinho de exclamação. Aí é só você clicar e aceitar o convite. Me avisa aqui se tiver algum problema. Tem um desenho de um bonequinho do lado do comentário. É só você clicar. Não tá aparecendo para você? Ah, que estranho. Aqui para mim aparece o invite pedindo para você aceitar. Tá? Se quiser sair do Instagram e voltar, às vezes dá certo. Tá bom? Tenta sair da live e voltar. Aí eu envio o convite para você. Vocês que estão online, tá tudo certo, né? Vocês conseguem me ouvir, tá tranquilo. Vamos só resolver esse probleminha técnico e a gente começa. Recebi um pedido aqui do Léo para participar da live. Quer entrar na live, Léo? Mandou errado. Tudo bem? Pessoal que está chegando, a gente só está aguardando uma questão técnica aqui do Instagram para a nossa convidada participar da live aqui com a gente, tá bom? Só um pouquinho de paciência, a gente já começa. Vamos lá, vamos tentar aqui agora. Vamos ver se vai. Apareceu para você o convite? Oi, Lu. Opa, agora sim. Eu tive que entrar pelo meu celular, porque pelo meu computador não tá indo. Ah, não, mas pelo computador não funciona mesmo. Tem que ser pelo celular. Ah, tá. Então é isso. Então não é falha Mas tudo técnica, sou eu. certo. Tudo certo. Tudo bem, Ivan? Tudo, e você? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar o convite, viu? Fiquei muito Imagina, feliz. obrigada a você por ter me convidado. Fiquei muito feliz. Vamos lá, então. Ó, tá vendo o pessoal tá chegando? O Léo, a Débora. Tudo bem com vocês? Boa noite. Então, como o pessoal chegou agora, eu vou só repassar algumas informações. Essa semana a gente está com a Feira de Profissões aqui da Hábitos. É nosso segundo ano dessa feira. Então, todo dia a gente convida algum profissional atuante de uma área específica para contar um pouquinho da trajetória, suas experiências, bater um papo com vocês, tirar dúvidas. Então, também aproveitem esse momento para conversar. Mandem aqui na caixinha de perguntas quem tiver alguma dúvida.
E aí no meio da live a gente para um pouquinho, lê e bate um papo com vocês, tá bom? Também mandem aviãozinho pro contato, tem um aviãozinho para vocês encaminharem a live. Assim o Instagram entende que o assunto é relevante e entrega para um número maior de pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Ivan, para a gente começar, conta um pouquinho do seu trabalho. Opa, Tá me ouvindo, você Ivan? pode falar de novo, Lu? Agora eu tô. Pode falar de novo, Lu? Claro. Para a gente começar, conta um pouquinho do seu trabalho atual. O que você faz exatamente na área financeira? Ah, tá. No momento eu estou trabalhando numa multinacional americana. É uma empresa voltada para softwares em nuvem, para a área de biotecnologia e farmácia. E lá eu estou atuando como analista financeiro e eu estou apoiando, né, o pessoal, porque apesar de ser uma empresa grande fora aqui do Brasil, aqui no Brasil ela ainda é considerada pequena pela quantidade de funcionários que tem, né, na empresa, que a gente está no momento em 52 funcionários. No mundo são 10 mil no momento, eles estão com um plano aí de duplicar esse valor aí no máximo em 2 anos. Mas e aí eu estou ajudando a empresa na área financeira. E o que eu faço lá exatamente? Eu estou trabalhando na parte. Como a empresa é menor aqui no Brasil, eu acabo fazendo várias coisas ao mesmo tempo dentro da empresa. Então, eu estou fazendo contas a pagar da América Latina, então tanto do Brasil como do México. Também estou ajudando na parte de escritórios, né, essa parte de facilities dos escritórios, de estrutura dos escritórios. E também estou ajudando na parte de faturamento e cobrança. Tanto de enviar a nota para o cliente, né, como fazer esse acompanhamento, se a nota está sendo paga e se a nota não está sendo paga na data, fazendo um acompanhamento aí com o cliente de cobrança dessa nota que está em aberto. Bacana. Ivan, acredito que essa não tenha sido a sua primeira experiência, né, na área financeira. Como é que foi o seu contato com a área? E já aproveitando também para você compartilhar um pouquinho do seu processo de formação. Ah, certo. Então, minha primeira experiência na área administrativa financeira foi no meu primeiro emprego. Quando eu estava com uns 18 anos, né, eu achei um emprego numa empresa também, na área administrativa financeira, como auxiliar administrativo. E, ao mesmo tempo, eu fazia cursinho na época para prestar vestibular, que eu queria muito passar numa faculdade pública. E, e aí, quando eu fiz durante esse ano que eu fiquei como auxiliar administrativa, eu gostei bastante de trabalhar em empresa. Achei muito legal a experiência. Só que na época, né, eu ainda tinha outros planos, assim, né? Eu gostava muito da área de humanas, então eu resolvi prestar letras na época, para ser professora. E aí eu fiz letras italiano na Unesp, gostei muito do curso, só que é isso que a gente vai vendo no dia a dia da profissão, né? É muito diferente teoria de prática. A parte teórica da faculdade eu amei, só que quando eu fui na prática dar aula para adolescente, porque letras, né, envolve muito trabalhar com adolescente e tudo mais, pré-adolescente, eu não me identifiquei tanto, só que eu já estava no penúltimo ano da faculdade. E aí, ok, eu falei, já estou no penúltimo ano da faculdade, vou finalizar. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu voltei para São Paulo, né? Porque eu fiz a faculdade na Unesp, fiz na Unesp de Assis. Quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei um pouco perdida, porque eu não me identificava exatamente com a área que eu me formei, mas ao mesmo tempo também não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí eu me retomei esse pensamento de o que eu gostava de fazer antes, né? E antes eu tinha tido essa experiência de trabalhar em empresa. Então resolvi me candidatar em algumas vagas administrativas junto com as vagas de educação que eu estava aplicando. E aí me surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa, primeiro na área de recepção mesmo. E logo no primeiro mês que eu fiquei lá, me surgiu uma oportunidade de trabalhar na área financeira, como analista financeira na área de TI da empresa. E nessa área de TI, eu fazia um pouquinho diferente do que eu faço hoje, né? Porque como a gente pode, né, comentar com quem não tem tanto conhecimento assim de trabalhar em empresa,
A empresa, ela, dependendo do tamanho da empresa e da empresa, tem várias áreas. A área financeira ela é muito ampla. Ela tem várias vertentes, né? Então, Tem quando eu várias entrei na... divisões dentro da área financeira. Exatamente. Então, quando eu entrei na parte de... Quando eu fui para a área de TI trabalhar na parte financeira, eu trabalhei primeiro com a parte de suprimentos, que era lançar as notas no sistema, fazer acompanhamento de orçamento da área, né, ver se tudo que estava sendo orçado e realizado estava dentro do prazo, fazer lançamento, acompanhamento dos pagamentos, se os pagamentos estavam sendo pagos no prazo. Como a gente tinha também muitos pagamentos de leasing, né, que é um empréstimo de equipamentos de TI, a gente tinha que ter certeza que esses pagamentos estavam sendo pagos dentro do prazo, porque se acontecesse qualquer problema de atraso ou de não pagamento, a gente poderia ter alguns apontamentos no Bacen, e isso é considerado muito grave para a empresa conseguir empréstimos, para a empresa conseguir fazer novos direcionamentos de aplicação dentro, né, pedindo empréstimo para bancos, coisas assim. E logo que eu, né, fiquei quase 2 anos nessa área, fazendo essa parte de suprimentos, essa parte de lançamento de notas. E aí, quando eu estava lá, quase 2 anos, me surgiu um convite para ser absorvida, porque eu era terceirizada na empresa. Me surgiu uma oportunidade para ser absorvida na empresa como assistente sênior de contas a pagar. Aí eu fui trabalhar no contas a pagar mesmo da empresa, porque como é uma empresa que ela produz álcool, né? Ela tinha várias usinas aqui no Brasil e eles estavam concentrando a parte financeira da empresa num CSC, que é um Centro de Serviços Compartilhados. Então, toda a operação financeira da empresa estava sendo concentrada em São Paulo a partir desse momento, e aí eu fui convidada para me juntar na parte de contas a pagar. E aí eu cuidava do contas a pagar de uma dessas usinas, né? E fazia toda a parte de pagamentos, fazia a parte de conciliação bancária, diária e mensal, fechamento, né? Com a equipe financeira e solicitação de valores para esses pagamentos dessas usinas. Também ajudava na parte de sistemas, porque como a gente também estava mudando de sistema ao mesmo tempo que a gente estava fazendo, como a gente estava mudando de sistema, ao mesmo tempo que a gente estava também absorvendo a parte financeira toda aqui para São Paulo, a gente também fazia vários testes nos sistemas para ver se estava tudo funcionando de forma correta, melhorias no sistema, todas essas coisas. E aí, quando eu estava lá acho que estava quase 1 ano, a minha gerente me convidou para trabalhar na parte de equacionamento de caixa, né? E aí o equacionamento de caixa é um pouquinho diferente, que lá na empresa, como eram 9 usinas, né? Cada usina tinha suas próprias contas bancárias, então eu administrava quase 200 contas bancárias e eu ajudava a fazer essa administração dessas contas bancárias. Então, todos os dias eu acessava essas 200 contas, eu verificava o que tinha entrado, o que a gente tinha tido de recebimento, o que a gente teria de pagamento. Eu recebia de todas as áreas, né? Área de folha, área de dívida, área de contas a pagar, área de contas a receber. Tudo que a gente deveria pagar e receber no dia. E eu tinha que mandar esse dinheiro para as respectivas contas que efetuavam esses pagamentos. E eu também tinha que administrar, né? Pedir se precisasse fazer um resgate no dia, eu tinha que solicitar para a área responsável um resgate. Se eu precisasse, no final do dia sobrou dinheiro, precisasse fazer uma aplicação, eu tinha que mandar para a área responsável, que é a tesouraria no caso, pedindo que fizessem essa aplicação. Eu também tinha que pegar todo o dinheiro que a gente tinha tido de recebimento, né, nas contas e direcionar para um caixa único, que é uma conta específica, que essa conta ela é uma matriz que pode direcionar os valores para as contas que são as contas filhas, no caso, né, que vão receber esses valores. E aí eu fiquei, em resumo, assim, eu fiquei quase 6 anos na empresa, e trabalhando na área financeira, né? Eu fui passando por vários setores da área financeira. E aí depois eu engravidei e aí acabei decidindo, em acordo com a minha chefe, sair da empresa. E aí agora que eu consegui retomar a minha carreira na área financeira mesmo também. Porque eu acho que também uma coisa que eu posso falar, assim, como a maternidade muda, né?
a gente um pouco. Então, nesse processo da Um maternidade pouco também... não, acho que muito. Muito, muito, exato. Então, aconteceu também muito de eu pensar o que eu ia fazer, né? Se eu realmente... O que eu ia fazer da minha vida? Se eu ia realmente continuar trabalhando na área financeira, ou se eu ia querer fazer outra coisa da minha vida. E aí eu repensei alguns planos. Só que aí, durante esse processo da maternidade, eu também resolvi investir no inglês. E eu acho que o inglês realmente foi um diferencial para eu conseguir esse emprego que eu consegui agora. E também agradecer a você, a Hábitos, porque eu fiz com você um remanejamento do meu currículo, né? E foi com esse Verdade. remanejamento de currículo que no LinkedIn que eu consegui essa oportunidade. E essa oportunidade ela foi realmente bem complexa, porque eu não sei como que tá os processos seletivos hoje, mas assim, o processo seletivo de uma multinacional é bem diferente dos processos que eu estava habituada. Foram muitas etapas, durou quase 3 meses o processo seletivo e tive que passar por estudo de caso, por entrevista em inglês, coisas que eu não tinha feito antes, né? Então, acho que todas essas oportunidades foram muito legais para o que eu estou fazendo agora, e eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo agora, que por exemplo, trabalhar no Contas a Pagar, que é algo que eu já fiz, só que ao mesmo tempo, por exemplo, agora eu estou tendo conhecimento de faturamento, que eu nunca tinha trabalhado antes, essa parte de escritórios também, né, que eu nunca tinha trabalhado antes, e também trabalhar com uma outra língua é diferente, porque o sistema da empresa é tudo em inglês, e também a gente tem contato diário com o pessoal de fora, então você tem que usar muito o inglês, e agora eu vou também ter que estudar, agora eu vou ter que estudar espanhol, porque como eu estou trabalhando com contas a pagar do México, eu tenho contato com a empresa contábil lá do México, então são vários desafios que eu estou bem otimista e feliz por essa nova experiência que eu estou passando agora. Muito bom. Você levantou vários pontos que eu acho bacana a gente explorar. A começar assim, como é que foi o seu processo de adaptação? Porque você estava numa área de humanas, né? E caiu Uhum. na área financeira. Que eu imagino que você teve que desenvolver novas competências, né, para trabalhar nessa área. Como é que foi isso para você? Se foi tranquilo? Se não foi tão tranquilo assim? Como que você lidou com os novos aprendizados que você precisou adquirir para trabalhar na área financeira, que é uma área muito técnica, né? E exige, assim, competências bem específicas. Se você puder, se você lembrar, que já faz muito tempo que você trabalha com isso, né? Uhum. Mas como é que foi? Eu acho bacana para quem, né, vai acompanhar ou está pensando em trabalhar na área financeira ou até de fazer uma transição. E às vezes, que é o que você comentou, né? A gente entra na faculdade, pensa que é uma coisa, a hora que vai para o mercado, vê que, puxa, não é bem isso que eu queria. E às vezes a pessoa se sente presa, né? Fala, poxa, mas eu me formei agora, eu tenho que trabalhar com isso. E acaba ficando Sim. infeliz por muito tempo numa carreira que ela não gosta. E hoje a gente não tem mais muito isso, né? Você pode mudar, por que não mudar? Claro, vai Sim. demandar um esforço, vai demandar planejamento, mas é uma coisa possível. E aqui nas lives, acho que quase todos os convidados que eu conversei até agora teve esse momento de mudança, né, de Uhum. área. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, acho que vai ser legal. Então, o que eu acho que sim é muito legal dessa oportunidade, por exemplo, de estar conversando tendo uma feira de profissões online, por exemplo, na minha época não tinha, né? A gente escolhia a profissão pelo que a gente ouvia falar, não pelo que realmente é uma profissão, quando a gente escolhe uma profissão. Então, por exemplo, quando eu pensava em administração, em financeiro, eu achava que eu teria que só trabalhar com números, por exemplo. E não necessariamente, né? Os números já são praticamente calculados sozinhos, mas você tem que ter competências, como você falou, habilidades, por exemplo, utilizar o Excel, utilizar o sistema, então você vai ter que ter um aprendizado aí do sistema, um aprendizado do Excel, então um pensamento aí um pouquinho de lógica, né? Porque o Excel ele é mais lógica, porque a parte de números, quem faz é o Excel, mas você tem que ter só realmente ali aquela competência de um pensamento lógico de como que você chega naquela resolução. Mas, por exemplo, no meu caso, no começo eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta, porque eu não sou da área financeira. Eu pensava, não sei, nunca gostei de números, como que eu vou trabalhar na área financeira? Mas é isso, na área financeira, tipo, na área administrativa, principalmente, ela é muito ampla. Você não precisa necessariamente
trabalhar com números, fazendo conta, por exemplo. Você tem, né, é óbvio, você trabalha com dinheiro, então você tem que trabalhar com números, mas é diferente. Por exemplo, se você trabalhar na parte de suprimentos, você tem que ter uma habilidade aí de saber lançar nota, né, saber mexer no sistema, saber ver se a nota está com todas as informações que você precisa, né? Então você tem que ter aí uma interpretação de texto boa. E uma coisa que também eu fiz que eu acho que ajudou bastante, que meu líder na época me sugeriu, e eu achei bem legal, porque minha preocupação na época é como que eu vou ter um crescimento profissional, sendo que eu não tenho formação nessa área, né? Falei, nossa, será que eu vou ter que começar agora uma faculdade do zero? Falei, como que eu vou fazer, né? E aí o meu líder me deu essa dica, ele falou, não necessariamente, você não precisa fazer uma faculdade de administração de 4 anos. Por que você não vai fazer uma pós-graduação ou uma MBA? Porque aí você vai estudar a parte mais assim, específica para o que você precisa, né? E aí você vai sair com uma ótima habilidade, com uma ótima competência do que você vai aprender. E aí eu fui, pesquisei, achei um curso de administração geral, que eu achei bem legal na época, porque, como diz o nome, ele tratava de tudo, assim, ele dava uma boa pincelada para uma pessoa como eu, que era um pouco leiga na parte teórica de administração, do que se tratava a administração, então aprendi várias questões teóricas mesmo, do que envolvia a administração. O curso também ele era voltado para a área do empreendedorismo, então, no final do curso, a gente tinha que apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, além, né, do TCC mesmo, era montar o seu próprio negócio. Então, quando você tem que montar o seu próprio negócio, você acaba se envolvendo com todas as áreas possíveis. Sim. De uma empresa, né? Contábil, financeira, de lançamento de notas, de tudo, de administração, de escritório. Então foi bem legal porque dentro desse trabalho de conclusão de curso eu tive que estudar bastante sobre todas as áreas de uma empresa. E quando eu concluí o curso eu achei que eu estava realmente mais preparada para conseguir trabalhar na área. Só que eu também acho que assim, Lu, tudo, quando a gente trabalha, foi o que eu falei, teoria e prática são coisas às vezes um pouco diferentes. Então acho que para mim a maior escola foi trabalhar. Quando eu estava trabalhando dentro da área, conforme eu fui aprendendo com as pessoas que foram me ensinando, eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, fui vendo que eu tinha habilidades que eu nem sabia que eu tinha. Por exemplo, na área administrativa, na área financeira, eu acho que é bem importante você ser uma pessoa bem focada, bem concentrada, bem dinâmica, porque numa empresa às vezes não é assim, né? Por exemplo, você tá lá fazendo um pagamento. Do nada, às vezes surge um pagamento de urgência. Então você tem que ter, né, ser mais flexível de você poder ajudar a equipe nesses pagamentos que surgem de repente. E ao mesmo tempo você tem que ser bem concentrada, porque como a gente trabalha com horário de banco, a gente tem horário para fazer as coisas, então a gente tem que ser bem focado para conseguir fazer tudo dentro do horário, principalmente nessa parte de equacionamento de caixa. Então acho que é isso, eu fui desenvolvendo na prática várias habilidades, mas acho que a pós-graduação também me deu uma boa pincelada e, tipo, sem necessariamente eu ter que fazer uma nova graduação para eu trabalhar e atuar num novo mercado. Sim, e a pós também ela dá uma valorizada no currículo, né, Van? Então, às vezes, abre portas, né? Se você entrar, de repente, como auxiliar, você já pode entrar como analista, porque você tem aquela formação que, dependendo da empresa, principalmente empresas maiores, acabam exigindo. Sim, exatamente. E hoje a gente também, na época, era mais visível essa parte da pós-graduação, né? Hoje a gente já tem as MBAs, por exemplo. Acho que também um ótimo conselho que eu posso dar, invista também em línguas, né? Estudar inglês, estudar espanhol, estudar o inglês principalmente, porque abre muitas portas. Inclusive numa live aqui da Hábitos mesmo, eu lembro de você falando que apenas 5% da população brasileira fala inglês fluente. O meu inglês ainda, por exemplo, nem é fluente. Então, para vocês verem como tem oportunidade para todo mundo dentro do mercado. Ainda mais agora que o mercado está aquecido e está bem concorrido, é sempre importante você procurar qual que é o seu diferencial, sabe? O que você pode trazer de diferente. E aí, eu na época, realmente, desde que eu tive meu filho,
eu foquei em estudar o inglês, porque eu acho que realmente isso me ajudaria a abrir novas portas para mim. E realmente eu agora na empresa que eu estou atuando, eu acho que o diferencial foi realmente eu ter o inglês. E eu nem tenho inglês fluente, eu tenho inglês intermediário, eu continuo os meus estudos. Então, assim, eu sou a prova cabal de que se você, mesmo que você não tenha um inglês fluente, dá a cara a tapa, mesmo não falando o inglês perfeito, vai dar a cara a tapa, conversa o inglês errado mesmo, mas se desafie porque pode surgir ótimas oportunidades em cima disso. Sim, eu falo, repito, é até bom ter pessoas validando, porque é isso. O mercado realmente paga muito melhor para quem fala inglês, principalmente. Se puder estudar um espanhol também, ótimo. Mas um inglês, que nem como você comentou, intermediário, avançado, porque a maioria não tem. E hoje a gente tem aplicativos mesmo, que você pode começar um estudo ali com um custo muito baixo, às vezes até custo zero. Então, na minha opinião, assim, não tem desculpa, né, para quem não fala inglês ou não se propõe, pelo menos, a começar a estudar. Porque é aquilo que não é de você gostar ou não gostar, é uma competência que vai tornar com que você seja uma pessoa empregável. Dificilmente vai faltar emprego para quem fala inglês. E para quem não tem experiência, também pode servir como porta de entrada. Eu já tive a oportunidade de conversar com vários profissionais, vários candidatos que falaram, olha, eu só consegui entrar em tal vaga porque eu tinha inglês e não tinha nenhuma experiência, mas eu tinha inglês e os outros candidatos não tinham. Então a empresa prefere dar o treinamento ali das competências do dia a dia para quem já tem o inglês. Então Sim. eu gosto de focar muito nisso, principalmente para os jovens ficarem atentos, porque faz parte de um planejamento de carreira. Então, independente de você estar trabalhando ou não, você pode estudar inglês. Então, é importante alguém que está no mercado, que participou de um processo seletivo recente, reforçar isso aqui na live, né? Porque as pessoas vão assistir depois e é muito isso, né? É uma coisa que está aí, não mudou, faz anos que o inglês é uma competência exigida e mesmo assim a gente tem um número muito baixo de Sim, pessoas que estudam inglês. inclusive eu mesma também já perdi oportunidades boas no mercado por não ter o inglês, né? Quando eu estava começando a procurar emprego, eu perdi duas vagas muito boas, porque a pessoa perguntou, mas você não tem nem o básico, você não consegue nem atender um telefone, né? Falei, não, não consigo. E, e aí eu acho que quando eu realmente fui me dedicar à maternidade, esse período que eu fui me dedicar à maternidade, eu realmente falei, eu preciso focar nisso. Eu acho que isso vai me ajudar. Não tem como, assim, não tem como sair perdendo estudando uma outra língua, sabe? Não tem como você. Não é só questão profissional, sabe? É uma questão de conhecimento mesmo, assim, sabe? Com o inglês você pode ir para qualquer lugar que você consegue se virar bem, sabe? Em qualquer lugar. E conhecimento nunca se perde, sabe? Eu acho que conhecimento é uma coisa que nunca se perde. É que nem também muita gente me pergunta, né? Ah, você não acha que a faculdade de letras foi perdida? Eu não acho que a faculdade de letras foi perdida, porque todo mundo fala e todo mundo escreve. E eu acho que na faculdade eu escrevi muito, né? Fiz muitas apresentações e tudo mais, então acho que conhecimento é algo que realmente não se perde. Sempre que você puder investir em conhecimento, vale a pena, porque lá na frente pode fazer diferença na sua carreira, né? Exatamente, exatamente. Ivan, outro ponto, questão da maternidade. Como foi para você conciliar carreira e maternidade? E depois a gente fala um pouquinho do seu período também de recolocação, que eu acho que é válido. Tá. Então, quando eu me tornei mãe, eu realmente estava na minha cabeça que eu queria ficar um período fora do mercado. Achei que eu tinha me. A gente, quando, né? A gente fala, não, eu vou ficar um ano fora do mercado, e depois eu volto e vai dar tudo certo, e eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo. Só que, né, a gente sabe que as coisas não são exatamente como a gente planeja, muitas vezes. Então, no primeiro ano, realmente foi como eu tinha planejado. No segundo ano, eu comecei a me dedicar ao inglês, então eu falei, eu acho que eu vou ficar focada no inglês e aí assim que eu finalizo, que eu tiver com o inglês um pouquinho melhor, com um inglês intermediário legal, eu vou começar a procurar emprego. Aí quando eu tava com tudo planejado, eu tinha colocado meu filho na escolinha, tinha feito tudo certinho, o que aconteceu? Pandemia.
Então, assim, a pandemia foi a prova cabal de que às vezes a gente planeja as coisas, mas não Temos necessariamente controle de nada. não temos controle de nada. E aí, nesse período de pandemia também fiquei, né, praticamente aí mais um ano e meio fora do mercado. E aí, quando eu comecei a, né, quando a pandemia melhorou, meu filho tinha, na escola reabriu, né, porque ficou esse período todo sem escola aberta. Quando a escola reabriu, eu realmente me senti mais confortável para colocar meu filho de novo na escola e eu comecei a procurar emprego em janeiro. E foram quase 10 meses procurando emprego. Foi muito mais difícil do que eu estava imaginando. Com a pandemia, né, o desemprego aumentou muito, a concorrência aumentou muito. O mercado administrativo, eu acho que é um mercado, em certos momentos, um pouco saturado, porque determinadas vagas... Nossa, eu lembro inúmeras vezes que eu estava no LinkedIn, uma vaga subia, tipo, uma hora. Em uma hora tinha 5.000 pessoas se candidatando para uma mesma vaga. Eu falava, gente, não vai nem... O recrutador não vai chegar nem no meu currículo. E aí foi aí que eu tive ideia de procurar uma consultoria, né? Eu procurei a Hábitos e fiz uma estratégia aí de arrumar o meu currículo, porque, né, de colocar aí de acordo com o mercado, o que uma consultoria me recomendaria. E aí eu arrumei meu currículo, melhorei meu currículo e comecei a participar de alguns processos seletivos, mas assim, outra coisa também que eu notei, eu não vou falar que 100% que isso não vou falar que é a maioria, mas eu vou falar que acontece, a maternidade também gera algumas questões, né, principalmente pra gente que é mulher. Então, sempre que eu falava que eu tinha filho, eram aquelas mesmas perguntas, né, mas com quem seu filho fica, e se seu filho ficar doente. Então, eu achava que de alguma forma isso de alguma forma dificultou o meu processo de procura também. E o que eu acho uma pena, o que realmente eu fiquei em alguns momentos chateada, porque, né, se for assim, não vai ter mais gente no mundo, né? Se as mulheres decidirem não ser mais mães por causa que a gente não consegue emprego, só porque a gente é mãe. Então, mas aí as coisas foram melhorando, eu fui conseguindo ter mais entrevistas, e aí eu comecei esse processo seletivo com essa empresa que eu tô hoje, e essa empresa que eu tô hoje realmente, assim, eu realmente gosto muito de estar com eles, assim, porque eles têm um lado humano, assim, muito legal, que eu gosto muito do jeito que o meu líder lida, sabe? Meu líder, quando eu falei dessa parte da maternidade, ele falou, você tá brincando que isso acontece? Ele falou, jamais pensei em fazer isso numa entrevista, perguntar da sua vida pessoal. Ele falou, fora do país, às vezes até contra a lei perguntar da sua vida pessoal, como quantos filhos você tem, ou o que você faz com seus filhos. Isso não me interessa, porque quando eu vou contratar alguém, eu tenho que confiar no que a pessoa está me falando. Se ela quer a vaga, eu tenho que confiar que ela vai me oferecer o melhor em relação à vaga, né? Então, eu achei que realmente foi um diferencial e eu criei um respeito muito grande pelo meu líder desde o processo seletivo por causa disso, porque eu, em nenhum momento, eu me senti muito acolhida por ele, assim, desde o processo seletivo. Não é, e essa questão de carreira e maternidade, tá tendo um movimento das empresas para realmente quebrar esse paradigma de que a mulher, se ela tem um filho, ela não pode trabalhar, não pode se dedicar à carreira. Mas é assim, do meu ponto de vista, ainda está tímido aqui no Brasil isso, porque a gente vê isso acontecendo em empresas grandes, multinacionais, mas a maioria das empresas que emprega aqui no país são empresas menores, pequenas e que precisam também mudar essa visão, né? Então, acredito que ainda vai levar um tempinho, porque que nem é um absurdo, em 2021, um recrutador perguntar para a mulher com quem que ela vai deixar o filho dela. Né? Porque se a gente pensar, se é um homem fazendo a entrevista, dificilmente vão perguntar isso para ele. Né? Então, e realmente, fora do Brasil, é penalizado sim. Aqui também deveria ser, porque é uma questão até de preconceito. Né? Então, infelizmente, a gente tem algumas práticas de recrutamento aqui bem questionáveis, mas eu espero que isso mude, porque a mulher já sofre pressão demais, né? Então, a mesma sociedade que pressiona, às vezes, para a mulher engravidar, é a sociedade que não quer empregá-la depois porque ela teve um filho. Então, é muito complicado toda essa situação. Mas eu fico feliz que, de alguma forma, a gente pôde colaborar com você. E até aproveitando o gancho,
da importância do currículo, porque hoje as empresas utilizam softwares, né? Então, até o seu perfil chegar na mão do recrutador, tem um longo caminho aí. Se realmente seu currículo não estiver formatado do jeito certo, não tiver com uma gramática adequada, não tiver com técnicas compatíveis com esses sistemas, dificilmente o recrutador vai enxergar o seu currículo, porque é como você falou, a concorrência está muito alta, dependendo da área, a área administrativa tem uma concorrência altíssima, então às vezes o profissional não consegue oportunidade, não é nem porque ele não tem as competências, mas é porque ele não está antenado de como é feito o recrutamento hoje em dia, como essas ferramentas funcionam. Então não adianta querer usar um modelo de currículo que a gente usava há 5 anos, há 10 anos, as coisas estão mudando muito rápido. Então é importante também, para quem está em busca de recolocação, ficar atento a isso. Aqui no nosso Instagram tem várias dicas, depois quem quiser se aprofundar nisso, porque realmente faz parte. E a gente vê muito essa queixa, e às vezes até mexe com o emocional, né, do candidato, porque como você comentou, é um processo muitas vezes longo, e às vezes ele não sabe, por falta de uma orientação ali técnica, ele não sabe por que ele está tendo dificuldade. No recrutamento ele começa a achar que o problema todo é com ele, e muitas vezes não é. Mas foi bom você comentar isso também. E até aproveitando, como é que foi a sua seleção, quais foram as etapas, até para quem estiver pensando em participar de seleção numa empresa grande, se você teve contato com outros candidatos, se você soube o número de candidatos por vaga, se tiver de informação nesse sentido, acho que é bacana também compartilhar com a gente. Tá. Nessa vaga, a primeira, eu fui contatada pelo LinkedIn, né? Eu me candidatei nessa vaga pelo LinkedIn, então porque, eu acho que uma dica que eu posso dar é utilize o link. Eu acho que o LinkedIn hoje em dia é uma ótima ferramenta para se candidatar a vagas, além de você acessar também o próprio site da empresa, se candidatar no próprio site da empresa. Eu também tive boas experiências me candidatando diretamente no site da empresa. E aí eu fui contatada, eu me candidatei nessa vaga pelo LinkedIn, e aí eu fui contatada por e-mail. Essa primeira entrevista foi com o gestor da área. Essa empresa que eu trabalho, ela não tem RH, quem faz o processo seletivo são as próprias pessoas que vão contratar dentro da área. E aí a primeira etapa foi uma entrevista com o gerente da área, a segunda etapa foi já a parte de entrevista em inglês, onde ele foi bem claro, né? Ele falou, ó, se você não conseguir se comunicar em inglês, eu não tenho como... se você não se sente preparada para fazer uma entrevista em inglês, né? Porque muita gente fala que tem um inglês intermediário, mas aí na hora de falar, não fala. Então, assim, se você não quiser se você se sente pressionada ou se você sentir que você não está preparada, eu prefiro que você me fale nessa etapa para você nem chegar a ter um problema, assim, né? De você for conversar com alguém de fora, porque você vai conversar com uma gerente de fora e poder te prejudicar de você no futuro procurar uma vaga aqui com a gente novamente. Mas eu falei que não, que eu queria realmente tentar, porque eu realmente estava estudando há um tempo. Aí essa segunda etapa eu fiz uma entrevista em inglês. Na terceira etapa eu fiz na segunda etapa eu fiz uma entrevista com uma outra pessoa da área, porque o meu gerente ele falou que para ele contratar alguém, ele queria que a pessoa tivesse um bom relacionamento em equipe, então ele queria que a pessoa da equipe também avaliasse as pessoas do processo seletivo para ver se essa pessoa também se sentiria confortável trabalhando com essa pessoa. Aí na terceira etapa eu fiz a entrevista em inglês. Na quarta etapa eu fiz uma entrevista com o diretor da América Latina. E na quinta etapa eu fiz um estudo de caso. E para mim isso foi novo, porque eu já tinha participado de dinâmica em grupo, mas eu nunca tinha participado de um estudo de caso individual. Aí nesse caso, o estudo de caso individual foi como? Ele me passou algumas situações reais do dia a dia de uma empresa. E aí ele falou, vou te dar uma semana para você estudar essas situações e aí você me apresenta como você quiser. Se você quiser fazer um PowerPoint, se você quiser só falar, você que sabe, você que escolhe como que você vai fazer esse estudo de caso. E aí eu vi as situações que me foi dada, eram situações assim, um problema na área contábil, um problema na área de contas a receber, um problema na área de contas a pagar, um problema na área administrativa, um problema na área de folha, como que você resolveria cada um desses problemas? Aí eu montei um PowerPoint para apresentar, e aí no dia da apresentação eu tinha 30 minutos para fazer essa apresentação,
E na sala online tinha mais umas 8, 10 pessoas da empresa me avaliando. E aí, no final da dinâmica, eles me faziam perguntas também em cima do que eu apresentava. E aí eu fiz essa apresentação. E aí o meu líder, quando me fez e aí quando ele me ligou para falar que eu tinha passado depois dessas etapas, ele falou, ó, mas você ainda não está contratado. Ele falou, como que funciona aqui? Aqui a gente vai primeiro pegar uma referência, eu preciso que você me passe referências de pessoas que você já trabalhou, líderes que você já trabalhou, para eu ligar e falar com essas pessoas. E também eu preciso mandar o seu currículo em inglês para a diretoria de fora aprovar. E em cima disso, dando tudo certo, eu te faço uma carta proposta de salário, de benefícios, para ver se você aceita. E aí foi feito dessa forma. E aí, no final das contas, ele falou que recebeu 100 currículos para essa vaga. 100 currículos? 100 currículos. De 100 currículos, caíram para 30, de 30 caíram para 20, e nessa apresentação do estudo de caso eram 5. Mas em nenhum momento eu tive contato com os outros, com as outras pessoas que eu tive, que eu concorri à vaga, né? Eu não sei com quem eu concorri à vaga, porque foi tudo, e o processo seletivo foi totalmente online, né? Acho que é algo que também mudou muito por causa da pandemia, né? Sim. E outra coisa, acho que também mudou bastante por causa da pandemia, porque antigamente eu tinha uma preocupação muito grande com a área administrativa, principalmente agora com a maternidade, de eu não ter tanto tempo com meu filho, né? E nessa empresa que eu trabalho, eles são muito flexíveis. Eu acho que eles já tinham essa cultura de working anywhere, né? Trabalho em qualquer lugar, mas assim, acho que as empresas aqui no Brasil também melhoraram essa questão de trabalho home office, ou de trabalho híbrido, né? Eu acho que foi algo que mudou na área, porque antes era muito assim, presencial, 8 horas por dia. Hoje em dia a gente tem uma flexibilidade maior, e eu acho que isso foi algo muito legal que a pandemia trouxe em relação às empresas. E na empresa que eu estou trabalhando é bem legal, porque tem uma flexibilidade bem legal em relação a horários. E como a área que eu estou atuando não precisa necessariamente... eu não trabalho com horário bancário, porque os pagamentos a gente só faz às sextas-feiras. Às vezes, se eu quiser trabalhar à noite, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar de manhã, tipo, fazer mais coisas de manhã e menos coisas à tarde, eu também consigo fazer. É bem flexível. E hoje você trabalha 100% home? Não, porque como eu trabalho com essa área de escritórios também, como eu te falei, eu tenho que ir nos escritórios resolver algumas questões. Mas assim, eu tô indo 1, 2 vezes por semana. Ah, tá no esquema híbrido. Híbrido. Uhum. E como tá sendo para você essa forma de trabalho? Para mim tá sendo ótimo. Eu tô adorando, porque assim, no meu caso, por exemplo, eu moro em Santo André e a empresa é na Vila Olímpia. Eu demoro 1h20 para chegar na Vila Olímpia. Então, assim, são 2h40 que eu economizo podendo trabalhar, né? Quando eu não vou para o escritório. Mas quando eu vou para o escritório também rende bastante. Eu gosto do modelo híbrido no sentido de que eu acho importante essa interação, né? Que você, quando vai para a empresa, você tem essa interação direta com as pessoas, porque senão eu só teria contato com as pessoas diretas minhas, eu não teria contato com as outras pessoas da empresa. Então, indo para a empresa, eu conheço mais pessoas, consigo fazer um networking melhor. E é bom por causa disso, porque eu tenho uma flexibilidade, eu não preciso necessariamente também chegar a tal horas e ir embora a tal horas. Eu fiz um acordo com o meu líder, por exemplo, que eu vou embora às 3h30, porque para não pegar o trem super lotado. E aí eu venho para casa, quando eu chego em casa eu continuo trabalhando. Então acho que isso está sendo muito legal, essa flexibilidade que eu estou tendo, porque eu sempre tive muita visão de que a área administrativa é muito quadrada, muito tradicional, de sempre ter aquele horário X para trabalhar. Mas eu acho que as empresas abriram meio a cabeça, acho que com a pandemia, acho que isso melhorou. Porque quando eu participei de outros processos seletivos, também tinha essa questão híbrida, sabe? Por enquanto o pessoal não estava indo todos os dias para o escritório, mas não. Muito bom. Ainda bem que tivemos essa evolução, né? Porque realmente Eu acho. ajuda bastante. E Ivan, a gente está falando aqui de carreira, de profissão. Para você, o que significa ter uma carreira de sucesso? Olha, para mim, Lu, o que significa uma carreira de sucesso é quando você se sente, para mim, Vanessa, quando você se sente confortável no ambiente de trabalho, quando você tem um ambiente de trabalho saudável.
né? Quando você se sente confortável no ambiente de trabalho que você tem. Hoje em dia, eu não trocaria um salário super alto, mas para trabalhar num ambiente, mas para não trabalhar num ambiente que eu não me sentiria confortável. Então, hoje em dia, para mim, sucesso, né, é se sentir bem com a carreira que você escolheu, com o ambiente de trabalho que você trabalha, com as pessoas que você trabalha, com esse ambiente de trabalho. E para mim, pelo menos, faz muita diferença o ambiente de trabalho. Muito bom. E para quem estiver pensando aí em iniciar uma carreira na área financeira, além das dicas que você já deu, muitas dicas, mas o que que você aconselharia? Eu acho que hoje em dia, né, com a internet, a gente tem aí muitas oportunidades de pesquisar, né? E acho que seria importante a pessoa que resolver tentar se dedicar à área administrativa, primeiro pesquisar sobre a área, conversar com pessoas que trabalham na área, para ver como é na prática mesmo, né, trabalhar na área, e entender também, né, o que tem na área financeira, né, porque foi o que eu te falei, a área financeira ela não é só você ser extremamente bom em números, você tem que ter outras habilidades também. E tem áreas que você nem utiliza tantos números assim, você utiliza mais outras competências. Então você tem que ver com qual área você se identifica mais, e em cima disso você se dedicar, fazer cursos em cima disso, fazer uma faculdade, estudar uma outra língua. Acho que isso é um diferencial para o mercado, já que é um mercado que ele realmente é um mercado que tem muitas pessoas, e com a pandemia, com essa questão do desemprego, pessoas experientes estão no mercado de trabalho, e como tem muitas pessoas experientes, as pessoas que não têm experiência também estão tendo dificuldade, né, de conseguir se recolocar. Então, é bom sempre pensar no que você pode fazer para você ter um diferencial dentro dessa área que é um pouco saturada em alguns determinados locais, assim. E na sua percepção, você que esteve recentemente, né, na busca de vagas, você acha que tem vaga para quem tem qualificação? Ou tem poucas vagas? O que você sentiu do mercado nesse período? Eu, sinceramente, assim, vaga tinha bastante. Todo dia se eu entrasse no LinkedIn ou entrasse nos sites, eu encontrava, né, vagas de oportunidades. Só que a questão é o que você falou. Muitas vezes você nem chega a ser selecionado, né? Então, assim, foque em ter um bom currículo. O currículo ele tem que ter palavras-chave. Por exemplo, no LinkedIn, se você não tem um LinkedIn com palavras-chave, é difícil um recrutador entrar em contato com você para uma entrevista de emprego. Então, foque em ter um currículo bem estruturado. Saturado, acho que o mercado sempre vai estar, né? O que a gente tem que fazer é tá preparado também para os processos seletivos, que os processos seletivos estão cada vez, eu acho, mais difíceis, assim, né? Cada vez tem mais etapas e você tem que ter paciência, porque realmente o psicológico vai cansando, porque você vai participando de vários processos. E aí, às vezes, você se sente que tipo, você fala, não sei se é comigo, se eu não sou experiente o suficiente para a vaga. Mas eu acho que o principal é a gente trabalhar o psicológico quando a gente está procurando emprego, porque não é fácil. Eu tenho toda a admiração por quem está procurando, porque não é fácil mesmo. Mas a gente não pode desanimar e tem que fazer a nossa parte e continuar se inscrevendo no máximo de vagas que você puder. Mas assim, não se candidatar no máximo de vagas em questão de quantidade, mas sim qualidade. Você tem que ver se você realmente se identifica com aquela vaga, porque senão você nem vai ser chamado para o processo seletivo, e eu acho que isso te atrapalha mais ainda o seu psicológico, porque às vezes você se candidata para uma vaga que você não tem nem como Tem você se candidatar. fit, né? Não tem, exato. E aí fica mais complicado, porque é uma vaga que você provavelmente não vai ser chamado mesmo. E aí você acha que é alguma questão com você, e não é. Na verdade é que você não tem realmente não fixa em relação ao que é pedido na vaga com que você se candidata. Então não se candidate a 1000 vagas, mas sim em vagas que Dando realmente tiro, tem a ver né? com Por você. aí que a gente fala. Exato. Tem que fazer uma filtragem, é verdade.
filtra, porque senão isso também te desgasta, porque eu fazia muito isso no começo, me candidatava a tudo que aparecia. E aí eu começava a me dar um desespero, eu falava, gente, eu não tô sendo chamada pra nada, meu Deus do céu. Mas não, é porque realmente muitas vagas não tinha nem a ver comigo. É verdade, verdade. Que na consultoria a gente acontece isso diariamente. Realmente, tem que fazer essa curadoria aí de vagas, ver se combina, ver se seu currículo está compatível, ajustar, usar o LinkedIn, que você comentou, hoje em dia realmente as melhores oportunidades estão lá. Então é uma dica muito boa mesmo que você deu. E Bom, oportunidades, e oportunidades fora do país mesmo também tem, se você se sim, candidatar. sim, Então vale a sim. pena. Sim, dá até para você, né, nas configurações, você consegue deixar bem já pré-selecionado que tipo de vaga que você quer. Mas é que aquilo, às vezes as pessoas não sabem mexer no LinkedIn. Aí fala, ai, LinkedIn é muito difícil, né? Ai, mas é muito chato. É, é meio chatinho, mas assim, dá para fazer. Dá para fazer, Uhum. tá? Muito Eu consegui um bom, emprego Van. pelo LinkedIn, então eu realmente indico. Indico porque para mim deu certo. É bom, é para as pessoas verem que funciona. Funciona, Funciona. mas tem que saber usar. Tem Uhum. que ajudar o sistema ali a te encontrar, né? O que você comentou, de É, palavras-chave, realmente é fundamental, senão não tem jeito. sim. Mas muito bom, Van, muito bom. Gostei muito. A gente já tá indo pro finalzinho. Eu nem vejo passar a hora na live, fico conversando aqui. Verdade, já passou uma Quando a hora, vida gente. tá dando uma hora. Exato. Quero te agradecer mais uma vez, foi muito bom. Acho que você trouxe dicas valiosíssimas. Muito bom mesmo. Muito feliz aí pela sua recolocação. Sei da profissional que você é. Parabéns. Fiquei muito feliz de saber. E para quem está assistindo, precisar de dicas, eu estou à disposição. Podem me chamar no Instagram. A gente está aqui realmente para ajudar. Essa feira é para realmente, né, esclarecer, como você comentou. Na minha época também não tinha isso. Eu acho que acaba fazendo um pouquinho de diferença, né? Só de você realmente saber o que acontece mesmo no mercado ali na prática, no dia a dia. Muito Sim. obrigado, Van. Se quiser finalizar, fica à vontade. Eu só quero agradecer mesmo o convite, Lu. Recomendar hábitos para todo mundo também, não é merchan nem nada, é realmente porque para mim foi muito bacana essa oportunidade de reestruturar o meu currículo, para mim que estava procurando emprego. E eu agradeço muito a oportunidade, acho que eu realmente aceitei o convite porque eu queria muito que na minha época tivesse tido uma feira de profissão, por exemplo, eu com certeza teria participado, ainda mais assim, gratuita, num horário que todo mundo pode vir. Se eu puder ajudar uma pessoa que está tentando aí se reestruturar na carreira, é isso, não desanime, que a sua oportunidade vai chegar e vai dar tudo certo. A gente não pode desanimar, não. Isso aí, isso aí. Então, boa noite, pessoal. Amanhã Boa estou de noite, obrigada. volta. Último dia da feira. Beijo, Van. Até amanhã, Tchau, gente. obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada Tchau. eu.